Olá, meu nome é Laura Mbiruçu, estudante de Engenharia Química do Centro Universitário Senai Cimatec. Meu trabalho tem como título Modelagem de Escoamento do Chorume em Reservatório, utilizando a Biblioteca de Código Aberto OpenFOAM. Eu sou autora e meu orientador é Ivan Costa da Cunha Lima. O lixiviado, ou chorume, como é popularmente conhecido, se trata de um líquido escuro e turvo formado a partir da decomposição de rejeitos. A composição do chorume é variável, pois depende do material descartado, que posteriormente virá a entrar em putrefação. Este pode ser orgânico ou inorgânico. E com relação ao aspecto químico, de modo geral, possui altas taxas de nitrogênio, carbono e metais pesados. A problemática relacionada ao chorume se deve à sua alta taxa poluidora. E, atrelado a isso, ele possui um alto poder também de permeabilidade. Quando entra em contato com o solo, ele possui a capacidade de permear para camadas mais profundas e, dessa forma, poluir todas as camadas por onde passar, incluindo lençóis freáticos. Nesse sentido, o presente artigo utiliza o CFD, que é a Dinâmica de Fluidos Computacional, a fim de realizar uma modelagem que reproduza o processo de permeabilização do chorume no solo, podendo, desse modo, estudar todo o funcionamento dessa impregnação e os fenômenos físicos associados a esse processo. Como foi dito anteriormente, o lixiviado é proveniente do processo de degradação e solubilização de resíduos sólidos provenientes de lixões e aterros sanitários. E embora o líquido percolado seja estritamente referente ao material que foi descartado, existem substâncias que são geralmente encontradas na composição química do lixiviado. Algumas delas são nitritos, nitratos, amônia, alguns metais, halogênios inorgânicos, entre outros. Esses elementos, eles conferem a alta toxicidade desse líquido e, com base no material que foi degradado, pode-se encontrar diferentes íons. A tabela 1 informa os materiais e seus respectivos íons. Temos ali, por exemplo, o Na+, o K+, que possuem como origem materiais orgânicos, entulhos de construção, casca de ovos, outras formas de origem ali. Temos materiais eletrônicos, latas, tampas de garrafa, pilhas comuns e alcalinas, lâmpada fluorescente, baterias recarregáveis, latas descartáveis, tubos de PVC, embalagem de tinta e entre outros. No Brasil, existe uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS, que visa buscar soluções para o destino de resíduos sólidos, assim tentando tratar de maneira mais eficiente o descarte dos materiais e evitando a poluição do solo pelo chorume. Em 2010, pela Lei 12.305, foi proibida a existência de lixões, porém ainda pode-se perceber a existência deles. O IBGE fez uma pesquisa em 2008 que foi constatado que apenas 27,7% das cidades utilizavam aterros sanitários, 22,5% possuíam aterros controlados e 50,08% faziam uso de lixões. Uma das etapas para a construção da modelagem, e pensando em torná-la mais próxima das expectativas de um solo real, buscou-se na literatura artigos que realizassem estudos com análise de solos de aterros sanitários. Depois de uma longa análise, foi selecionado o artigo Permeabilidade do Solo em Área de Aterro Sanitário, de autoria do William Fernando de Borba, José Luiz Silvério da Silva, Pedro Daniel da Cunha Kermit, Erlix Edson Boito de Souza e Gabriel Dávila Fernandes. Na construção do artigo deles, a área de estudo é um aterro sanitário localizado na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e o tipo de solo característico é o latossolo vermelho distrófico, com altos teores de argila. A tabela 2 representa os dados que foram obtidos no artigo em questão e que foram um pilar para a construção da modelagem. O artigo, aqui na metodologia, nós temos as referências que foram base para a construção do artigo e um pouco sobre o software utilizado, que é o OpenFOAM,
que é um programa que possibilita o desenvolvimento de compilação de dados para a programação científica em a biblioteca de código aberto e a linguagem utilizada é o C++. Possibilita a escolha dos métodos de interpolação, discretização, solução de sistemas, e o sistema se encarrega de utilizar o método de volumes infinitos e utiliza-se malhas, sendo elas estruturadas ou não. Os resultados. Nessa etapa, ocorreu a construção do modelo matemático do problema físico e foram separados em 3 grandes etapas. A primeira, que é o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento. Na etapa de processamento, consiste na solução do sistema algébrico que foi estudado e formado. Toda informação selecionada na etapa de pré-processamento é implementada para essa construção que vai ser realizada pelo solver, tendo como informação o resíduo inicial e o número de iterações para cada variável que foi escolhida. A etapa de processamento consiste, de fato, em realizar a modelagem utilizada. É, de fato, o cálculo pelo solver. No pré-processamento, a gente analisa todas as variáveis que serão utilizadas no processo e o processamento é, de fato, você realizar o cálculo. E a última etapa é, de fato, a confecção da modelagem, que refere-se à análise dos resultados obtidos. E é proposto uma revisão do modelo matemático inicial para a certificação se a modelagem atingiu o objetivo esperado. O processo de trabalho utilizou-se os princípios demonstrados para elaborar um sistema de reservatório que conseguisse simular as camadas do solo, a fim de estudar como ocorre o processo de percolação do chorume entre as camadas do solo. Para a representação do modelo do reservatório, utilizou-se as dimensões de um cubo, como pode ver na figura 1 aí. Ali nós temos um cubo que, nessa primeira imagem, está com uma visão um pouco errônea, porque está a imagem na horizontal. Pronto, aqui eu já arrumei aqui na vertical. Pronto. Já se pode perceber que a parte vermelha aí seria a parte externa e a parte azul seria por onde o líquido vai percolar, no caso, as camadas do solo. Ali já pode perceber que aquela alteraçãozinha, um azul mais claro, já seria a percolação pelo primeiro nível, primeira camada. Pronto. A figura 2 aqui, ela demonstra o início do processo de escoamento, sendo simulado em uma camada do solo. Do ponto de vista ambiental, essa primeira modelagem já demonstra um grande problema ambiental. Ela confirma a alta permeabilidade do chorume em contato com o solo. A partir daí, toda a área que o chorume ou lixiviado entrar em contato, em contato já se encontra poluída. E como citado anteriormente, o chorume tem uma alta capacidade de permear. Logo, sua toxicidade irá atingir as camadas do solo. Isso é confirmado na segunda figura, né, onde a gente já tem outras camadas sendo atingidas devido à percolação. E a quantidade de água presente no chorume e a velocidade são fatores cruciais para essa etapa. O final do processo de escoamento, onde todo o lixiviado já percola pela camada do solo, e provavelmente vai seguir até o lençol freático mais próximo. Aqui, como vocês podem perceber, essas 3 primeiras etapas aqui vão se repetir até o final. E como eu disse anteriormente, vai depender da quantidade de umidade presente no chorume e da velocidade que ele se encontra. A figura 3 aqui, ela representa um esquema de componentes do balanço de água em um aterro sanitário. Pode-se perceber que a principal fonte de água vem de fora, né, de fora do reservatório. Uma parte da água vai escoar de maneira superficial e a outra retornará para a atmosfera. O que não segue esse sistema de evapotranspiração vai adicionar umidade nos resíduos que se encontram no aterro e posteriormente percolar pelo solo como chorume. E com base na modelagem obtida e com base nos estudos realizados, o chorume ainda é um grande desafio para o meio ambiente, como demonstrado pela modelagem. Ele tem um poder de percolação muito alto. Todas as camadas que entram em contato com o chorume se encontram poluídas. Há uma grande dificuldade hoje em ofertar medidas de tratamento
pois a composição é referente à heterogeneidade dos resíduos que foram dispostos, como foi demonstrado na tabela 1, e também referente à idade do lixão, trazendo assim a necessidade de estudo de cada aterro como único, entendendo suas particularidades e propondo modelagens computacionais e estudos químicos para aplicar propostas de intervenção eficientes e eficazes. O trabalho foi apoiado tecnologicamente e financeiramente pelo CNPq, que são as referências, e muito obrigada.